Oi, 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 gente! E aí, tudo bem com vocês? Olha, hoje o assunto aqui vai ser engraçado, porém muito sério. Vamos falar de cocô! Ai, credo, André, que nojo! Você vai falar de cocô? Sim! Vamos falar de cocô! Como anda o seu cocô? Hã? Não precisa dizer aqui pra mim, né? Não, por favor, gente. Vamos lá. Responde aí pra vocês mesmos. Quando você vai ao banheiro, você dá aquela olhadinha pra ver como está as suas fezes? Será que ela está seca? Formato de bolinhas? Famoso cocô de cabrito? Será que está com um formato muito grande, grosso, ressecado? Será que está meio mole, meio esfarelado? Aquoso, aquele que explode? Vamos lá? Então vamos falar de cocô. Por quê? Se você não tem o hábito de olhar o seu cocô, pois comece a olhar. Por quê? Por que, Andréia, tem que olhar o cocô? Porque é no cocô que vai dar pistas como que está a sua saúde. É, isso mesmo. Vai estar mostrando como que vai estar o funcionamento do seu metabolismo, se você está ingerindo o alimento certo, né? Ou não, né? Se faz bem para o organismo ou não. E falar sobre cocô nos remete à escala de Bristol. A escala de Bristol se iniciou no ano de 1927 na Universidade de Bristol e é conhecida como escala de Bristol ou de Myers, tá bom? Bom, número um da escala de Bristol, cocô de cabrito, olha lá. Sabe, esse tipo de fezes é quando a pessoa não está fazendo ingestão de água o suficiente, né? E assim, ingere poucas fibras, né? E quando ela vai lá, né, defecar e tem dificuldade por estar muito seca, começa o quê? Fazer fissuras anal. E o pior, às vezes até sai sangue no papel na hora de limpar, ela percebe que tem algumas ranhuras de sangue ali, né? Sangue vivo. E por que então fica assim ressecado, Andréia? Falta de água, ingestão de medicamentos, tá? Que contém opioides, como morfinas, analgésicos potentes, como a codeína e outros, né? Que existem aí muito potentes. E agora, dos alimentos que existem opioides, são os alimentos ricos de leite e derivados, principalmente o queijo, né? E o trigo também, tá? No leite nós encontramos a beta-casamorfina número 7 e no trigo nós encontramos a beta-gliadina número 7, tá? O que é, Andréia, opioides? Opioides é uma química que nosso organismo, que o alimento, a medicação produz de vício, viciante, gostoso, né? E aí fica naquele processo de vício e não consegue, sabe, largar. Isso nós chamamos de opioides. Tá. Mas também excesso de opioides pode causar ressecamento, mas também pode causar diarreia em algumas pessoas, tá? Depende aí
do organismo, da tolerância que tem esse intestino, tá certo? Vamos lá. Fezes do tipo número 2. Já é aquela fezes que nós chamamos de cacho de uva, que são várias bolinhas igual ao número 1, porém grudadinhas, né? Também ainda ressecada, mas com também significa pouca ingesta de água e pouca ingesta de fibras solúveis, tá? Então o que tem que fazer? Tomar água. Mas como eu vou saber a quantidade certa de água que eu devo tomar? Por exemplo, eu tenho um paciente de 70 quilos. Eu vou pegar 30 ml de água por cada quilo que ele pesa e vou multiplicar por 30 ml, né? Que vai resultar em 2 litros e 100 ml de água ao dia. Essa conta eu posso fazer de 30 ml a 50 ml. Então, se for uma pessoa de 70 quilos e tiver, se quiser tomar 50 ml, né, por quilo, vai dar 3 litros e 500 ml, né, 3 litros e meio. Então, assim, entre 2 litros e 100 a 3 litros e meio de águas por dia, tá certo? Que é o certo, o correto para cada peso específico, tá? Então, esse cálculo você faz conforme o seu peso, é a quantidade de água diária que você vai ter que ingerir. Muito bem, vamos falar então do cocô tipo 3. Esse já tem aí um formato de cocô já, né? E tem algumas ranhuras, que é o que faz que não esteja tão perfeito, né? E pode ser que essa pessoa esteja saudável, mas pode ser também que esteja assim com essas ranhuras, mas querendo ressecar, porque a pessoa sente vontade de ir ao banheiro, mas ela está viajando ou está num lugar assim impróprio, que o banheiro não é legal de ser usado. Então ela fica ali segurando aquele cocô, né? E ao segurar esse cocô, o que acontece? Aumenta a reabsorção de água, que o corpo ele vai tirando a água desse cocô, e por isso que a pessoa, na hora que ela vai ao banheiro, fica ressecada, né? Porque segurou muito tempo essas fezes. Então, aí aumenta a reabsorção, né? O intestino, o corpo, ele tira a água daquele cocô e a pessoa fica, então, ressecada. É isso. Vamos falar, então, agora do cocô do tipo número 4. Em formato de banana lisa e comprida, tá? Esse tipo de cocô é o ideal, pessoal, tá? Quando você vai no banheiro e faz a sua higiene com papel e o papel quase não suja. Sim, né? E ele fica numa consistência assim perfeita. Aí sim, essa pessoa está fazendo uma alimentação correta, tá bom? Que ela também está ingerindo a quantidade legal de água. Essa pessoa está fazendo ingestão de fibras, verduras, né? Que está nas verduras, frutas e legumes. E ingestão de água, perfeito. Isso nós chamamos de simbiose, né? O que é uma simbiose? É a harmonia das bactérias no intestino, onde vamos ter 85% das bactérias gram-positiva e 15% das gram-negativa, tá? Então, podemos dizer que um trânsito saudável entre os cocô que nós estamos falando aqui, que vamos dizer que seria uma simbiose ou uma eubiose, seria entre 3, 4 e 5,
que agora vamos falar do tipo 5, que é um pouco mais pastosa e um pouco mais líquida. Às vezes pode alterar por emoções, né? A pessoa fica ali emocionada e aí interfere ali nas fezes, né? Os movimentos peristálticos podem aumentar por causa da emoção, né? E aí começa então a ficar mais pastoso, é o que a gente chamamos de fezes número 5, tipo 5, tá? Então, se a prossima tiver entre 3, 4 e 5, consideramos aí uma simbiose, mas não quer dizer que propriamente seja, né? O ideal seria as fezes tipo 4. E as fezes número 6, Andréia? É aquelas fezes mal formadas, aquelas fezes que sujam um vaso, né? Por problemas emocionais ou às vezes alergias a alguma alimentação ou intolerância, né? Pelos alguns alimentos também, né? Pode acontecer também aí das fezes tipo 6 ser mais mole, né? Aquela mais esfarelada, quase indo pro aquoso, né? E esse tipo de fezes significa que você está em disbiose, né? Não é saudável. E as fezes número 7? É o tipo de fezes explosiva, aquela diarreia expulsiva que você vai no banheiro que faz aquela obra de arte no vaso, meu pai do céu, isso é péssimo, péssimo mesmo, né? Porque essa pessoa está muito enferma, ou comeu errado, ou está fazendo uso de algum antibiótico que causa esses tipos de reações, né? Ou está fazendo uso de processados, muitos embutidos, né? Então, o que a gente tem que fazer? O que eu, Andréia, faço com os meus pacientes quando está em quadro de disbiose? Vamos retirar, então, vamos ter uma conduta, não é mesmo? De retirar aí os alimentos que causam isso, os embutidos, os processados, os enlatados, né? Vamos tirar também os gasificados, os chás estimulantes, o café que também é estimulante, né? E qual é a solução? Além de tirar isso, a solução é acrescentar probióticos, né? Positivos nesse intestino, porque está em disbiose, está desequilibrado, né? A negativa está sobressaindo a positiva. E isso pode causar sérios problemas na vida desse paciente. Então aí eu ingiro probiótico, ingiro glutamina, coloco enzimas digestivas que estão faltando, coloco ácidos graxos, né? E sabe o que acontece? 99% dos pacientes sente essa mudança e começa a ficar bem, né? Como foi o caso da live que eu fiz. Para você ainda que não assistiu, corre lá, assiste a live da Lucimar, que vivia em disbiose, né? Que desencadeou a síndrome do intestino irritável, 12 anos com disenteria, e aí foi que ela me conheceu, né? E eu passei para ela toda essa conduta, né? E hoje ela está mega feliz porque o intestino dela voltou a funcionar. A disposição dela está incrível, muito feliz, né? Porque a pessoa que está em simbiose, o resultado só pode ser saúde, né? E a pessoa que está em disbiose, ela fica mal-humorada, ela não tem saúde, ela é uma pessoa impaciente, nervosa, inquieta, né? Com dores para tudo que é lado, ela não tem saúde, né?
Então, pacientes que estão no nível 3, 4 e 5, parabéns, tá? Façam isso, examinem as suas fezes quando você for ao banheiro. Dê uma olhadinha. Se você não tiver em simbiose, procure um nutricionista ou naturopata, tá? Que nós somos capacitados para tratar esse tipo de patologia, tá? Que causa outros tipos de doenças e isso não é legal, tá certo? E pacientes que estão assim no nível que eu tinha falado, 1, 2, 6 e 7, então é que não existe saúde, né? E pacientes que insistem em ficar no 1, no 2, no 6 e no 7, vai acontecer de ter um envelhecimento com muitas enfermidades, né? Eu acredito que você não quer isso para a sua vida. Então, você tem tempo de mudar, de escolher, de fazer boas escolhas, né? Cuidar da sua saúde, colocar aí dentro do seu intestino bactérias positivas, se alimentando bem, se hidratando da forma correta, né? Sempre observando aí o seu cocô, né? Sempre vivendo em simbiose em vez de disbiose. Daí hoje esse recado muito importante que eu deixo para vocês, tá certo? E eu peço para vocês curtirem, né? Esse vídeo, compartilhem e, por favor, escrevam aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês querem que eu fale de algum assunto, escrevam aí também, né? Se tem assim alguma dúvida, alguma pergunta, faça a pergunta que eu vou responder para vocês, tá certo? E eu fico aqui agradecida por mais uma oportunidade e é isso. E parecia ser um assunto engraçado, né? Até então. Mas, porém, de muita responsabilidade, porque é pelas suas fezes que você tem as dicas de como está a sua saúde, tá certo? Muito obrigado, fique com Deus, um beijo e até mais, tchau!